Vamos lá. Olá, seu Renan, tudo bom? Seu Renan, o senhor, se eu quiser tirar a máscara para que a gente ouça melhor e o seu som não saia abafado, porque às vezes o microfone faz com que saia abafado. Seu Renan, o senhor é irmão do seu George? Sou. É isso? Vou pedir só para o senhor falar alto para que nós captemos o seu som. O senhor é irmão do seu George, o senhor, portanto, não presta o compromisso legal de dizer a verdade, mas certamente está aqui para tentar esclarecer aquilo que o senhor sabe sobre esses fatos e sobre a personalidade do seu irmão. Tá bom? Eu vou passar a palavra à defesa, em seguida a acusação, para que lhe façam as perguntas, pertinentes, tá bom? Doutores? Muito boa noite, Renan. Boa noite. Renan, eu peço que você fale em alto e bom tom, próximo ao microfone, para que seja bem captado e saia aqui nas caixas para os senhores jurados ouvirem bem o seu depoimento. Certo. Renan, a defesa tem que trazer, lhe arrolou como testemunha, porque o senhor morava com o George durante o período do fato e antes do fato, que está sendo apurado hoje. O senhor morava na mesma residência, na mesma casa? Sim, morávamos. Quem é que morava nessa casa? Eu, meu pai, minha mãe, o George, a minha irmã, meu cunhado e meu sobrinho. O George, como que era a personalidade dele? Ele era violento, ele era briguento? Ou como que você descreveria a personalidade do George? O Jorge a gente sempre foi muito próximo. Devido a gente jogar futebol, a gente sempre foi muito próximo. E ele sempre foi muito prestativo para mim. Ele sempre foi irmão que, do que eu precisava, ele estava lá. Que eu sempre trabalhei fora, sempre passei o dia fora de casa e ele sempre foi a pessoa que me ajudou nas questões que eu precisava. E sempre foi muito amigo, sempre próximo. A gente conversava muito, muito mesmo. Nós éramos muito próximos. O senhor consegue me dizer se George apresentava algum traço de uma personalidade violenta, agressiva, ele era brigão, se metia em confusão? Como que era essa conduta social dele durante o período que o senhor morava com ele? Nunca soube de nada. Nunca soube de confusão, de briga, Não, muito pelo contrário, sempre foi uma boa pessoa, de muitos amigos. Muitas pessoas iam lá em casa. E sempre foi uma pessoa de muitos amigos, de estar próximo, carinhoso. O George, ele tinha um sonho de ser jogador de futebol? Tinha. Ele chegou a jogar aqui no trem um tempo, no futsal e campo. Chegou a treinar, se não estou enganado, no Santos, na época que o Santos estava surgindo. E quase pinta uma oportunidade para ele jogar fora. Só que a dificuldade ele não conseguiu. O George, antes de iniciar o relacionamento com a Rayane, ele tinha uma companheira, ele conheceu uma pessoa a qual ele teve um relacionamento? Sim. No qual ele tem uma filha, que ele cuidou da filha, que a mãe da filha dele passou no mestrado na UFPA, no período que a neném era recém-nascida, e ele abriu mão de tudo para ir morar lá com ela. E ele que cuidava da criança, porque a mãe passava o dia todo fora. Foi acusado aqui de forma muito indevida que ele era gigolô. Ele era gigolô dela? Não, muito pelo contrário, ele sempre foi muito parceiro, sempre está próximo, sempre cuidou da filha dele. E era nesse mesmo período que ele treinava, que ele fazia esses trabalhos de futebol, nessas escolas? Sim, foi nesse período, porque ele começou a ter relacionamento com ela, ele era muito novo. Parece que ela chegou a ser professora dele. Professora dele. O George sempre continuou os estudos, ou ele abandonou, era um vagabundo que não fazia nada, que não queria saber de nada? Não, o George teve um período que ele foi até homenageado pela escola, por ser um bom aluno. E quando ele terminou o ensino médio, ele não passou na faculdade, mas depois no ano seguinte ele entrou
fazer administração na Faculdade de Madre Teresa. E aí vem um ponto importante para se esclarecer, porque aqui foi muito dito que ele não fazia nada. O George, na época dos fatos e posteriormente nessa vida escolar dele, acadêmica, ele era acadêmico de algum curso? Sim, administração. Onde é que ele cursava? Na Madre Teresa. Além disso, ele tinha feito outros cursos profissionalizantes? Sim, sim. No Senai, ele tinha bastante cursos lá. Eu quero aqui pontuar, né, já que o senhor era muito próximo de George, que o senhor convivia na casa de George, estava com George todo dia. Se o senhor sabe me relatar se durante a relação que ele teve com a Nayara, né? Isso. George foi de alguma sorte, de alguma vez, violento, agressivo, abusivo? Nunca tive conhecimento. Nunca. Muito pelo contrário, a Nayara vivia lá em casa com a neném. Todo dia elas estavam lá em casa. O senhor que conhece George, George é um cara sentimental, é um cara que extrapola as emoções? Muito, muito. Ele é muito sentimental. Ele era muito... Ele ficava logo triste, emotivo. O George, durante esse período que ele ficou com a Nayara, que foi 2 Copas do Mundo, que é 4 anos, ele deixou ela por quê? Foi no período que ele conheceu a Rayane. Um ponto importante para os senhores jurados saberem quem eles estão julgando, como que era o tratamento de George com a filha dele, a Helena. Ela amava ele, muito, muito próximo. Ela não saía do colo dele e não trocava ele por nada, por ninguém. Ele que cuidou dela enquanto a Nayara estudava, porque a Nayara estudava, por isso que a Nayara se tornou um pouco ausente, por estudar, por ter o compromisso. E o George que cuidou. Então, George era um pai exemplar, um pai presente, um pai extremamente carinhoso e emotivo. O senhor pode me confirmar isso com certeza? Sim, era. O senhor via esses atos dele de sentimentais, esses Sim. atos dele de emoção? Inclusive, o meu sobrinho Anthony, que no período que ocorreu, tinha 3 anos, quando foi ontem, falou: eu tô com tanta saudade do George, porque o George cuidava dele, brincava com eles. Então ele sempre foi alguém carinhoso e cuidadoso. O George também, vocês sempre tiveram o exemplo, uma família humilde que lutou, trabalhou aqui, típica de Santana, uma família tradicional. O George, durante esse período da vida dele, até o fato hoje, aqui submetido, né, até o dia da prisão, o George alguma vez foi pego na rua vendendo droga, assaltando os outros, furtando o objeto dos outros, fazendo algo ilícito para obter dinheiro? Não. Ou modo de vida? Não. Não, nunca tivemos conhecimento e também nunca apresentou isso, né? Você foi um cara que corria atrás, inclusive ele, junto com a mamãe, compraram mais roupas para começar a vender. E ele começou a vender algumas roupas antes de trabalhar como delivery. E era o meio que ele estava ganhando o dinheirinho dele. E aí é um ponto também importante. O George, ele estava trabalhando, já perto dos fatos, né, para agora, ele estava trabalhando na função de delivery, aqui na companhia do Espeto, do Daniel. Daniel, isso. Ele fazia entregas, delivery de aplicativo. Isso. O George, além disso, também fazia venda de confecções. Fazia. De roupa, sapato, chapéu e outros similares. Fazia. Então o George não era um desocupado. Não. O George, o senhor que era mais próximo dele, era bancado, era sustentado por Rayane? Não. E assim, eu com meu irmão Aderlan, toda a situação que ele precisava para comprar roupa, no começo a gente ajudou muito ele.
E ele começou a vender as roupas e ele começou a ter o dinheiro dele, que inclusive ele chegou até a me emprestar um período. Mas até onde eu sei, não. O George, durante esse período que ele termina com a Nayara, ele começa esse relacionamento direto com a Rayane, ou ele enrola, ou ele assume logo? Não, ele ficou com a Rayane, estando com a Nayara, até onde eu sei, porque foi um relacionamento que não foi tão próximo lá de casa. A gente já veio ter conhecimento depois de um tempo que eles estavam juntos. A gente não tinha conhecimento. E até onde eu sei, ele estava com a Nayara nesse mesmo período. Então ele larga a Nayara, que era esposa, né, que tinha uma filha, para ficar Sim. com Rayane. Sim. E como é que George, agora falando do relacionamento da Rayane, tratava a Rayane? Ele era violento, agressivo, abusivo de algum jeito? Nunca presenciei e não creio que não, porque eles viviam bem. Aparentemente, todas as vezes que eu via, que eu encontrava, eles estavam bem. A Rayane frequentava a casa do George, o George frequentava a casa de Rayane. Havia almoço em família entre vocês? Ela frequentava lá em casa, ela poucas vezes foi lá. O George frequentava mais a casa dela lá. E chegou um período que eles fizeram até um almoço para aproximar a família, porque apesar da vizinhança a gente ser perto, a gente nunca foi tão próximo. E eles fizeram um almoço para apresentar a família, inclusive foi minha avó, meu avô, meus pais, foram todo mundo para esse almoço. Certo. O senhor tomou conhecimento no momento que eles estavam brigados, que eles teriam se separado? Não. Como eu falei, foi um relacionamento que a gente não foi tão próximo da gente. Porque quando ele começa a ficar com ela, ele se afasta da gente. Ele começou a mudar o comportamento dele. E meio que já perdemos a proximidade, a afinidade. Coisa que a gente sempre teve. Ele se afastou da gente quando ele começou a namorar com ela. Próximo ao período do fato, né, do crime, que foi dia 31 de julho, né, ele estaria separado dela mais ou menos um mês, por aí. O senhor notou, o senhor que morava junto, alguma diferença no comportamento do George ali próximo do fato? Sim, muitos. Qual foram as mudanças do comportamento que o senhor observou? Ele ficou muito isolado, triste. Ele ficou muito isolado, triste, vivia lá na frente de casa, no celular. E às vezes a gente tentava se aproximar para conversar, mas ele nunca dava essa oportunidade. E ele ficou isolado, triste, começou a beber muito, que foi nesse período que eu comecei a chamar para ele para conversar. Aí ele já começou a faltar algumas vezes no delivery para beber. E eu lhe pergunto, era costumeiro, era algo comum do George ficar bebendo assim, desse jeito? Não, só no período já próximo. O senhor chegou a ver George chorando, George de uma forma mais fechada, algo próximo do momento do fato? Sim, não vi chorando, mas eu vi ele muito triste, emotivo e isolado, vivia isolado, já não convivia mais com a gente, porque a gente almoçava juntos, todos. Meu pai sempre teve essa tradição de todos almoçarem juntos na mesa. Aí ele já não almoçava mais com a gente, já não conversava mais com a gente, já ficou bem isolado. O senhor estava no dia na sua casa, né, quando aconteceu o fato, né, o George vai lá primeiro, levado pelo mototáxi, né, o Marquinho vulgo Sapo. E aí o senhor chega a ter uma conversa com o George, antes dele ir lá na praça falar com o tio da Rayane. Sim. Qual foi a conversa que o senhor teve com ele? Ele entrou, como a gente sempre foi muito próximo e ele estava afastado, e ele estava nesse período de beber, e minha mãe ficava preocupada, eu falei para ele que eu queria conversar com ele. Só que ele não deu atenção no primeiro momento. E eu estava nesse quarto no dia assistindo um jogo, melhores momentos
do jogo, e ele entrou no quarto e falou: mano, eu quero muito falar contigo. Aí eu falei: fala. Ele falou: não, mas eu vou primeiro ali conversar com o tio da Rayane, aí eu volto para falar contigo. Foi essa conversa, nossa última conversa. Ali o senhor já percebeu o cheiro, característica algo de bebida? Sim, ele havia bebendo há muitos dias já, seguidos. E ali o senhor percebeu ele desarrumado, com o semblante triste, ali de uma forma como se estivesse deprimido? Sim, ele estava bem abatido. Ele estava abatido e ele foi tomar um banho, eu acho, que ele estava trocando de roupa, e eu não... Só que eu não tive um contato e uma conversa mais duradoura com ele, foi bem rápido. Então, eu quero que o senhor me esclareça até tudo isso aí, antes do fato. George era um bom pai de família, um bom pai para a filha, era um bom irmão, era um bom filho. Havia algo que desabonasse a conduta dele? Não tenho conhecimento sobre isso, porque ele sempre foi uma boa pessoa com a gente. Sempre foi um bom filho. A minha mãe sempre chora na cama quando ela lembra que toda noite ele deitava com ela na cama. E ela sempre fala, né, que ele era bem carinhoso com ela, mas nunca vi relatos sobre isso. E sobre a relação de George com Rayane, ele, na sua análise que o senhor conheceu, ele estava extremamente apaixonado, doido por ela, faria tudo por ela? Creio que sim, porque ele se afastou da gente quando ele começou a se envolver com ela. Ele teria então colocado ela como centro de tudo? Sim, ele se afastou. Tem algo que a minha mãe sempre lembra, foi que no almoço de domingo, eu não sei, alguém precisou ir ao shopping e ele pegou a chave do carro e falou: vou lá no Macapá. Eu falei: cara, tu termina de comer. E ele parou de comer e foi lá. O senhor, como é que foi que o senhor tomou conhecimento que esse fato teria acontecido? Desculpa. O senhor ficou sabendo por quem que teria ocorrido a morte de Rayane? Pela minha irmã, que ela estava no banheiro e alguém passou gritando na rua: aconteceu alguma coisa com a Rayane, aconteceu alguma coisa com a Rayane. Foi o momento que eu saí de casa e presenciei o corpo dela. O senhor buscou localizar, houve alguma ameaça na sua casa, na sua família? Houve, foram algumas pessoas armadas lá. Ameaçaram tocar fogo, ameaçaram matar invadir, sim. Um dos irmãos se não encontrasse George? Sim, houve ameaça. Foi feito inclusive boletim de ocorrência? Boletim de ocorrência, sim. O senhor, ao tomar ciência de que George teria sido o autor desse fato, a família se reuniu para localizar ele, para buscar entrar em contato com ele, ou ele entrou em contato? A primeiro momento a gente foi atrás dele, que a gente não sabia, né? Ele tinha corrido, mas depois de um período ele entrou em contato com a gente. E agora vem um ponto que é muito importante. Quando o George entra em contato com o senhor, com a família reunida, ele mostra arrependimento? Muito, ele só falava nisso. Me perdoa pelo que eu fiz, me perdoa. E George fala que quer se entregar para as autoridades? Ele falou que ele ia se entregar, ele só não tinha se entregado antes porque as pessoas estavam atrás dele e ele queria pedir perdão para nós. Queria falar com vocês primeiro. Sim. E diante do desejo inequívoco de George de querer se entregar para as autoridades, colaborando com a investigação, com o inquérito, com a apuração do fato, qual providências vocês tomam? É contactado o delegado? Sim. Vocês contratam uma advogada? Sim. Vocês marcam um ponto de encontro com o delegado? Sim. O senhor estava presente? Estava. Onde foi esse? Em frente ao Belparque. No momento que a polícia chega, o delegado com seus agentes de polícia
George vai, se entrega, ele corre, se esconde. Qual é a conduta de George? Não, ele só me deu um abraço e foi. Foi algemado, colocado no camburão, feito todo o procedimento. Sim, procedimento legal. Inclusive os agentes foram bem profissionais. Então, desde essa época, desde essa entrega espontânea, dessa colaboração de George, ele encontra-se preso. Sim. À disposição da justiça. Sim. George chegou a falar que tinha sido ele, o autor, que ele estava arrependido para o senhor diretamente? Sim, sim. Ele só falava que ele só pedia perdão. Que ele não sabia o que ele tinha feito, que ele ia ter que pagar pelo que ele fez e que não podia mais voltar atrás e chorava muito. O George tinha um sonho de casar, de constituir família com a Rayane? Acredito que sim, porque ao ponto que chegou e as atitudes que ele tomou quando ele se afastou da gente para viver mais próximo dela. O senhor tomou conhecimento que George e Rayane chegaram inclusive a fazer uma tatuagem juntos, combinando coração com chave? Eu ouvi ele falar, mas não cheguei a presenciar, mas eu ouvi. Após a apresentação de George, o senhor ficou sabendo de algo no presídio, algo na cadeia? Tomou conhecimento de algum fato relacionado ao George? Não. Até então, alguma ocorrência, alguma... houve alguma coisa lá que aconteceu e ele levou um tiro de borracha e foi para o hospital. Mas ele me falou que foi alguém que tinha feito alguma confusão e correu para a cela dele, algo assim. Certo. Antes desses fatos, antes do dia do homicídio em si, como que era o George? Ele era uma boa pessoa para todo mundo? Era, bem prestativo, bem solícito. Qual era o sonho dele, o senhor sabe? Jogar futebol. O sonho dele ainda era jogar futebol? Era. Ele queria se formar? Sim, ele estava no 6º semestre, né? Queria ser administrador. E como é que ficou a vida de George, da família de George, após esse fato? Foi um caos, né? Porque quando aconteceu o fato que as pessoas foram lá em casa nos ameaçar, fizeram com que a gente saísse de casa, não arrumamos nada, só fomos para casa da minha tia, que morava lá na Coaville, e no dia seguinte pedimos apoio à polícia para poder tirar o nosso material de casa. O senhor tomou conhecimento que George tentou se matar? Ele falou algumas vezes para mim, mas eu conversei muito. Boa noite, Renan. Boa noite. Eu tenho apenas algumas perguntas a respeito do George, relacionado a esse período do estado emocional que ele está abalado. Sim. George, durante as conversas que ele teve com você, nesse momento, ele demonstrava ter uma grande dependência emocional, afetiva com a Rayane? Ele estava bem debilitado, né? Nesse período, ele ficou bem emotivo. Então, hoje eu vejo que sim. Ele era dependente emocional dela? Hoje eu vejo que sim. George, nesse momento, ele também apresentava picos de instabilidade emocional. Uma hora ficava agressivo, outra hora ficava triste. Assim, agressivo eu nunca vi. Mas triste ele sempre ficou. Porque ele, inclusive, ficava lá na frente de casa, deitado no pátio no celular. George, ele chegou a demonstrar pensamentos paranoicos a respeito de Rayane? Não presenciei, mas do fato dele estar bebendo desde do ocorrido, que a gente não sabia que eles tinham terminado, né? Porque foi um relacionamento que não foi próximo da gente. E ele começou a beber muito. Hoje eu vejo que sim, que... Para remediar aquela dor que ele estava sentindo.
Renan, boa noite, Renan. Boa noite. Eu quero fazer só algumas perguntas pontuais para ficar bem claro para os jurados. Você falou que houve uma mudança de comportamento do Jorge, né? Que próximo ao fato houve uma mudança acentuada de comportamento. Sim. Correto? Sim. Antes dessa mudança, eu quero só que você descreva o Jorge. Como é que ele era? Antes desse relacionamento, ele sempre foi um menino proativo, sempre foi solícito comigo, com a família. Esses afazeres, ele sempre fazia pra gente, ele sempre foi próximo. Certo. Trabalhava normalmente. Sim. Ele, nessa época que ele não apresentava essa mudança de comportamento, ele abusava do álcool? Não. Certo. Só para pontuar agora, próximo ao fato, depois que você observou a mudança de comportamento do Jorge, que mudança foi essa? Ele começou a beber muito, começou a beber e começou a sair de casa. A gente já não via mais ele em casa. Não via mais ele em casa? Não, já ficou mais na rua, bebendo e até o dia do fato. Você falou que ele prestava serviço para a Companhia do Espeto. Sim. Certo? E ele trabalhava com uma pessoa chamada Daniel. Isso. Essa pessoa chegou a entrar em contato com vocês para dizer que fazia dias que ele não ia comparecer ao trabalho? Olha, eu não tenho conhecimento. Não? Não. Não ficou sabendo que ele abandonou o trabalho? Eu soube pela minha mãe, mas já há pouco tempo que eu... Soube pela sua mãe que sim. ele... Certo. Renan, você chegou a presenciar o vídeo no qual aparece George naquele fatídico dia em que pratica o ato e sai correndo? Eu vi ontem. Você chegou a presenciar. George confirmou para você que naquele momento ele estava fora de si? Falou. Ele afirmou para você que ele estava descontrolado, com o emocional abalado? Ele pedia muita desculpa, pedia perdão, que ele não sabia o que ele tinha feito, que ele ia pagar e que isso era para perdoar ele. A defesa se encontra satisfeita. Silêncio. Olá, Renan. Oi. Foi perguntado ainda há pouco aí pela defesa que se o senhor teria assistido o vídeo do momento em que o George teria matado a Rayane. Assisti ontem. E o senhor assistiu? Sim. E o George falou para o senhor que estava bêbado quando Não, ele cometeu isso? Ele estava bebendo alguns dias. Eu tinha conhecimento de que ele estava bebendo alguns dias. E ele se entregou. O seu irmão falou que ele estava, quando ele foi se entregar, estava bastante embriagado, estava cambaleante. Não estava cambaleante, mas ele estava bem bêbado. Ele ficava, bêbado. inclusive ele, durante no percurso do carro que eu saí de Santana para Macapá, foi eu que fui levar ele dormiu no carro. Dormiu. Excelência, eu gostaria que fosse mostrado aí o vídeo aí do momento do assassinato da Rayane. O senhor pode ver esse vídeo aí? Depois eu vou lhe fazer uma pergunta aí. É rápido o vídeo, né? O vídeo é para lá, não é aqui para frente não. Está passando ao lado. O senhor reconhece seu irmão aí? Sim. Ele está conversando com a Rayane, né? Sim. Dado o momento, ele vai desferir 4 facadas nas costas dela e vai sair correndo. Sim.
Travou aí? Deixa eu ficar olhando aí, por gentileza aí. O senhor está se sentindo mal em ver este vídeo? Doutor, ele é testemunha não tem compromissada, condições, tá? Ele está se sentindo, né? Se o senhor quiser, o senhor quer ver o vídeo? Então responda as perguntas sem ver o vídeo. Porque seu irmão sai correndo aí. Doutora, por uma questão de ordem... Doutor. Pronto, doutor, eu já suspendi a transmissão do vídeo para esta testemunha, tá? Vamos lá? Renan, nesse vídeo aí que o senhor disse que já tinha visto, não quis ver aí, eu passei, e o senhor disse que o seu irmão estava bem embriagado, ele, depois de 4 facadas nas costas da Rayane, ele sai correndo numa boa, em condição incompatível com quem estaria bastante embriagado. Mas o senhor disse que, quando ele se apresentou, estava bem embriagado, né? Tava. Inclusive ele dormiu no carro quando o senhor conversou com ele, ele disse que queria falar com o senhor, mas iria na praça cívica e depois retornaria para conversar com o senhor. Sim. Ele estava normal? Tava bebendo desde cedo. Ele estava normal? Aparentemente bêbado. Aparentemente bêbado? Sim. Porque aí ele foi na praça cívica, depois retornou, conversou com o senhor? Não retornou mais. Disse que tinha um assunto importante para conversar com o senhor, depois que fosse na praça cívica para falar com o Ronaldo. Isso, com o tio da Rayane. E aí retornou e não conversou mais com o senhor? Ele não foi mais em casa. Ok. Foi na casa do Sapo? Não sei informar. De lá depois teria ido provavelmente para a mercearia Natália aguardando Isso. a Rayane. Provavelmente. E aí vocês localizaram ele aonde? Ele entrou em contato. Ele que entrou em contato? Foi lá na casa da minha avó, da minha finada avó. E aí ele estava tranquilo? Ele estava arrependido, pedia perdão. Ele só pedia perdão e chorava. Mas estava tranquilo? Não. Ele estava agitado? Ou estaria normal, tranquilo? Não, ele estava chorando muito. Okay. E aí o senhor disse que depois que o George começou a namorar com a Rayane, teria se afastado dos familiares, é isso? Sim. Ele namorava há 2 anos. Oi? Ele namorava há 2 anos com a Rayane. Foi um relacionamento que não foi próximo da gente. Eu não sei dizer o tempo, eu não então, sei dizer. Se ele teria se afastado dos familiares, ele estava há 2 anos afastado dos familiares, mas ele não morava com o senhor? A questão não é afastado. Ele se isolou. Ele foi uma pessoa que se tornou... Certo. Ele se isolou durante esses 2 anos? Sim. Não se isolou para permanente. Ele ficava em casa, mas foi uma pessoa que já deixou de ser mais presente em casa. Tá. Se eu entendi a última pergunta que a defesa teria dito, assim, ele teria dito que iria se suicidar para o senhor uma vez, que queria se suicidar, ou ele não disse Ele isso? falou para mim já quando estava no IAPEM. Hein? E quando ele estava no IAPEM já. Ah, ele foi falar já Isso. quando no IAPEM. Antes de estar no IAPEM, ele nunca teria falado para o senhor de ideia suicida. Não, para mim não. Certo. E o senhor falou com ele no IAPEM, o senhor visita ou é pelo telefone? Eu fui a primeira pessoa a visitar ele. E pelo telefone, o senhor costuma falar com ele? Nunca falei com ele por telefone. O senhor conhece a pessoa de nome Arícia Gadelha Maciel? Não. É uma pessoa que consta nos autos, assim, que ele dentro do IAPEM estaria mantendo contato telefônico com ele. Sendo que isso é infração aí na lei de execução penal. Sim. Não pode sim, o preso sim. ter essa liberdade de falar pelo telefone. Sim. Ele não fala com os familiares, não? Não tenho conhecimento. Só com a Arícia? Não tenho conhecimento. Ok. O seu irmão já trabalhou de açougueiro? Açougueiro? Não. Não tenho conhecimento de açougueiro, não.
O senhor sabe explicar o motivo por que ele estaria com essa faca aí, utilizada para matar a Rayane? Acho que só ele pode responder. Ok. O senhor tomou conhecimento se ele teria, o George teria feito ameaça de matar a Rayane antes de matá-la? Não. Não tomou? Não. Se eu tivesse conhecimento, eu teria evitado, E o provavelmente. senhor viu comentários depois dele ter matado Sim. a Conversa. Rayane? Sim, após o ato, nos sim. autos, inclusive, mensagens dele Sim, dizendo sim. que iria matar a Rayane para a Rayane Sim. e para a Cleuma, tia Sim. da Rayane? Sim. O senhor conhece a Cleuma? Não. Só Enxerga? sei quem é, não conheço. Mas sabe que ela é tia da Rayane. Sim, sei. E o George já bebia. Já. Ele jogava bola, aí Sim. quando terminava a resenha, ou terminava o jogo, ia para a resenha, ele ia beber lá nesse comercial Natália? Às vezes a gente ia. Eu fui poucas vezes lá. Pouquíssimas vezes mesmo. Ok. Sem mais perguntas, Excelência? Excelência, eu nem vou fazer pergunta para esse rapaz, já está tudo comprovado. Obrigado, Doutor, vamos finalizar, tá? Tudo bem. Vamos pedir para o senhor estar dispensado, o senhor pode assistir o julgamento desde que o senhor não se manifeste, tá Posso bom? ir por lá? Pode.